Olá, você aí que está começando a estudar na matéria de informática. Primeiramente, prazer, professor João Paulo. Vamos começar a trabalhar essa matéria que primeiramente devemos desmistificar, porque muitas pessoas vêm para estudar a matéria de informática acreditando que é uma matéria, primeiramente, às vezes difícil, outros, pelo outro, acham que a matéria é fácil demais, e este é o perigo. Tanto achar que é difícil, quanto achar que é fácil. Primeiramente, porque achar que é difícil, você começa a criar uma barreira psicológica em que vai deixar você com maior dificuldade de realmente aprender. Então, não fique imaginando que é difícil. Vá apenas galgando espaço ao pouco. Na primeira vez que você olhar os termos, você vai ter dificuldades. Pode ter certeza disso, você não é o único. 90% dos alunos têm dificuldades na matéria informática, não porque ela é difícil, não porque ela é uma matéria complexa, não por isso, porque ela vai se tornar simples para você, você vai perceber isso. Ela nada mais é aparentemente difícil, porque ela traz muitos termos novos. Então é apenas memorizar e entender o que eles significam no primeiro momento que é interessante. Então aproveite, você tem a oportunidade de assistir 5 vezes cada vídeo, e com isso você pode aprender. A minha sugestão é, claro, você aproveite e entender cada bloco pontualmente, mas que você deixe pelo menos a última vista para o vídeo, para que você possa vê-lo novamente todo na sequência. Ou seja, primeiramente entender pontualmente cada situação e depois assistir novamente tudo, como uma revisão? Não, mas uma forma de você realmente entender tudo de uma maneira que não posso dizer que é sequencial, porque a informática ela não é sequencial, não tem como você falar, vamos começar daqui e vamos chegar aqui. Porque a informática ela volta sempre nos conceitos, a mesma aplicação de um termo que é usado dentro de um aspecto também é válido para outro, conceitos que se replicam e são redundantes dentro da própria matéria, então isso acontece muito frequentemente, e isso, claro, não vai ser um empecilho para você, por isso que assistir tudo na sequência novamente é interessante para que você possa entender estas ligações, porque às vezes você está começo do vídeo vendo, opa, isso aqui a gente vai ver lá na frente, isso aqui ele fala de novo lá, isso aqui está ligado com isso. Por isso a importância de você estar assistindo todo o curso na sua maneira curricular aí completa. Então você tem as informações separadas por blocos, muito bem, mas a matéria de informática também, ela tem muita nomenclatura, e essa nomenclatura eu sugiro que você vá anotando ela à parte. Faça, por exemplo, uma lista de palavras diferentes e anote o que ela significa, porque isso vai auxiliar você muito. Esta, na verdade, acredito eu, será a maior dificuldade na informática. É muito termo novo, porque é uma matéria que você às vezes nunca viu na vida, nunca estudou para concurso, ou que você já estudou, já está acostumado, está agora revendo a matéria, entendendo ela mais especificamente e aprendendo como usá-la na prova. Porque muitos acreditam que informática é só estudar, fazer a prova. Informática é fácil. Quem vai estudar informática? Cuidado, porque há provas de bancas como ESAF, a CESP, são modelos de bancas que elas não estão muito preocupadas com questões práticas, mas sim questões conceituais. E o pior é que elas gostam de explorar, não apenas essas duas, mas outras bancas também, neste caso, questões em que você usa no dia a dia, só que eles vão lá e trazem no papel ela e você não sabe resolver, mesmo aquilo que você faz, usa no dia a dia. Por um simples fato, você faz na prática automaticamente e não presta atenção como fez, mas faz. E no papel você tem que lembrar como você fez aquilo, por que você fez aquilo, qual foi a sequência exata de ter realizado tal procedimento. E aí que caem as maiores pegadinhas. Então muito cuidado, por isso você deve, a partir de agora, começar a ler todas, mas todas as telas que lhe aparecem na tela do computador, para que você não tenha problemas. E entenda que o computador simplesmente ele conversa com você. Ele vai dizer para você o que deve ser feito. E não você ficar lá, putz, apareceu um negócio aqui na tela e agora, o que eu faço? Então você vai com tranquilidade, ler todas as telas do computador. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, sim, mas vai te dar uma situação que vai evitar muitas dores de cabeça. Como por exemplo, você vai parar de instalar um monte de coisa no seu computador sem que você perceba que foi instalado, como alguns nomes aí conhecidos, o ASCII, o HAL 123. Então começa a perceber, ou você vai lá baixar o PDF e instala junto o McAfee. Essas situações são extremamente importantes. Você vai ler a tela e vai deixar de fazer essas ações inconsequentes aí que você acaba realizando. Então esse é um ponto fundamental aí. Então, meu nome é o professor João Paulo, então vamos trabalhar essa matéria. Você já deve ter visto várias aulas na web, acompanhado o nosso curso, mas agora nós vamos trabalhando de maneira concreta, te dando todas as bases necessárias para entender a matéria informática e ver como ela é realmente cobrada nas provas. Então, para esse primeiro contato, eu gostaria que você entendesse o que você vai encontrar na prova.
O que você tem? Dependendo do edital que você encontrar, você vai perceber que aparecem questões sobre hardware ou não. Mas aqui, independente do seu edital cobrar ou não hardware, esse conceito é importante. É o básico, é o passo inicial para poder entender o universo que é o computador. Então você pode dividir a matéria informática em software e hardware. Ou seja, eles querem simplesmente que você saiba definir qual é o ambiente em que eles estão trabalhando. A maioria das questões nas provas, mesmo quando você tem hardware no edital, a maioria das questões são vinculadas aos softwares. Até porque são mais prescindíveis aí do que você usa. Então, quando você fala em software, você tem que entender que ele nada mais é do que a parte lógica do computador. São os softwares que você utiliza no dia a dia. Então, um software, traduzindo para o português, é um programa. Só que cuidado, existem vários tipos e nós vamos ver esses tipos. Tem um software que é um programa mais completo, tem um que é mais simples. Então, eles acabam sendo separados de uma maneira em classificações. Claro que aqui é apenas aquelas que caem na prova. Mas também um maior cuidado acerca desta palavrinha aqui, a palavra driver. Porque perceba que eu tenho a palavra driver vinculada ao software, mas de forma similar eu tenho a palavra driver, só que vinculada ao hardware. Então uma palavra muito parecida e que se classifica em âmbitos diferentes. Estas são as situações que as provas gostam de colocar pegadinha, porque dificilmente você vai ver as duas palavras em uma mesma questão. Talvez uma mesma prova você encontre em questões diferentes as duas, mas na mesma questão é muito difícil, porque elas querem dizer o que você sabe a respeito disso e colocam só uma para que você confunda entre elas. Muito bem. O que é o hardware propriamente dito? O hardware é a parte física do computador. São simplesmente as peças que você tem. Então, muitas pessoas pensam assim, então o hardware é aquela parte que a gente mete o bicudo, a gente chuta, e o software é aquela parte que no máximo a gente xinga. Exato, pode ser atribuída a essa forma de pensar. De forma similar, lembra lá do filme Matrix? O que o filme Matrix ele sugeria? Sugeria lá que o Neo enxergava software. Tá, nada a ver, porque o software é algo abstrato, você não vê um software, mas ele enxergava no filme. Claro, era um filme de ficção científica, o software não é visto, o máximo que nós vemos é um produto dele. Então, quando você olha uma janelinha na tela do computador, o que você está visualizando aí, o que você está visualizando agora, neste exato momento, nada mais é do que uma reprodução, o produto do software, que é a representação em uma peça de sinais luminosos. Então você tem um produto, o que você vê efetivamente é o hardware, e ele ilustrando algo, tentando representar um produto que o software gera. Muitas vezes nem isso a gente consegue entender efetivamente, por conta da complexidade que o software traduz. Então muito cuidado com esses dois cenários. De uma maneira simples e para tentar auxiliar você na memorização, é só pensar em alguns nomes mais próximos a você. Por exemplo, você não tem lá o dispositivo pendrive? O que é o pendrive? É uma peça, não é? Uma peça do computador. E você escreve pendrive. Então, a maneira mais simples de você lembrar o que é a peça propriamente dita. Enquanto que o outro é o quê? Aí vem um outro conceito. No que se transcreve um driver. Um driver nada mais representa do que um conjunto de informações sobre como funciona uma peça. Ou seja, é um conjunto de informações sobre um hardware. Como seria um conjunto de informações sobre o hardware? Seriam as informações que descrevem como aquela peça funciona para o seu computador. Porque imagine que você tem uma série de fabricantes, uma série de produtos diferentes. Imagine cada um de um país diferente. Eu preciso então que esses produtos, ao serem criados, a peça propriamente dito, ela venha com as suas especificações. Então podemos dizer também que o driver nada mais é do que o conjunto de especificações de uma peça, que dizem como ela funciona, como deve ser informado o dado a ela, como eu consigo pegar um dado dela. Essa é a ideia. Então, quando eu falo em drive, aparece também esta vinculação para dispositivos de armazenamento, como o drive de disco rígido, como o drive de CD. Quando eu falo drive de CD, eu estou falando em CD-ROM, CD, o gravador de CD, e não a mídia, o CD disco. Estou falando do dispositivo que grava e lê CDs, assim como outros dispositivos, impressoras, computador como um todo, são peças, é o drive. Enquanto que o driver é o que vai descrever como cada peça em particular funciona para que alguém utilize essa informação. E lá na frente nós vamos ver quem faz uso dela. Ou seja, é algo que reincide em outros conceitos. Por isso, a base aí para que você entenda esses dois cenários. Muito bem, entendemos essa diferença. Se o seu editor
digital cobra hardware, não se preocupe, você vai ter um bloco específico lá na frente que trabalha pontualmente com a ideia do hardware. Senão, não é necessário você estudar com isso. Tranquilo. Agora, o software, você vai ter essa característica básica. Porque quando você trabalha com software, você tem que ver quais são os tipos de software e o que eles significam dentro do contexto. Os 4 principais que nos interessam são os firmwares, os aplicativos, os malwares e os sistemas operacionais. São os que nos interessam e que basicamente você vai encontrar na prova. O que é um firmware? Primeiro nome estranho aí a ser trabalhado. Então vamos entender aqui em primeiro momento qual é a ideia geral deles. O que eles significam? Depois vamos trabalhar aí pontualmente cada uma das suas características. Primeiramente, o que é um firmware dentro do contexto de softwares? Um firmware nada mais é do que um programa inerente a um hardware. Como assim inerente ao hardware? Quer dizer que ele já está na peça. É algo que já foi inserido pontualmente dentro de uma peça. Como que funciona isso? Quando a peça é fabricada, ela vai receber dentro dela o programa. Então é como se eu criasse a peça física e já carimbasse dentro dela o programa que vai fazer com que ela funcione. Então eu posso dizer que o driver é um firmware? Não, o driver ele não está propriamente na peça. A peça funciona do jeito que ela é programada para funcionar. O driver é uma estrutura entre a peça e outro programa. Então ele não é uma estrutura do tipo firmware, mas ele está em comunicação com algum firmware normalmente. Então ele vai já estar na peça desde a própria fabricação. Um exemplo aí que você vê muito frequentemente são os sistemas operacionais Android e o próprio iOS. Eles são exemplos também de firmwares. Então o Android é um exemplo de firmware? É um exemplo de firmware. Tanto que você vai lá, pega no seu celular e você vai olhar qual é a versão do firmware. Por quê? Porque ele já está colocado dentro da sua peça de fábrica. Você comprou o celular, ele já está instalado no celular. No caso específico dos celulares, dado aí a licença e conceituação dele, ele pode ter o seu software mudado. Então você pode mudar o firmware dele. Já em tablet, não. Em tablet você não consegue trocar o sistema operacional dele. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar cometendo um ato de pirataria. Simples assim. Então a ideia é que ele também é conhecido como um firmware por conta disso. Você também encontra esse cara em vários outros dispositivos. No modo geral, em eletrônicos. Computador de bordo, próprios dispositivos mais simples, ar-condicionado. Eu preciso de algum sistema que controle esses dispositivos. Então esse sistema, ele já é colocado no dispositivo na sua fabricação. Isso é um firmware. Exemplo aí também, dentro do computador, nós vamos ter o BIOS. Vamos ter aí a seção específica para trabalhar acerca dele. O que nós temos? Nós temos que eu tenho um software, basicamente, que vai estar já na peça. Essa é a ideia. Ponto. Aplicativo. Aplicativo, na verdade, é o grupo de programas, ou seja, aplicativo é um software, um tipo de software, que vai ser usado mais diretamente por nós, usuários. Ou seja, aquele programa que atende a uma necessidade mais específica, como a edição de um texto, edição de uma planilha, fazer o cálculo aí, por exemplo, de um controle de caixa, um programa que faça aí a leitura de código de barra. Então são programas mais específicos que vão estar rodando, funcionando em cima de um produto chamado sistema operacional. Claro que no nosso caso, os aplicativos que nos interessam são, por exemplo, as suítes de escritório, são os aplicativos como os navegadores, podemos até citar aí os compactadores, são programas mais simples que nos interessam, não muitos outros, apenas estes mais específicos. Mas claro, vamos trabalhar com aquilo que você encontra na sua prova, que são as suítes de escritório. Para entender o que é uma suíte de escritório, pense assim, o que é uma suíte? Uma suíte é um conjunto de alguma coisa. A ideia é um conjunto, porque você pega uma casa que tem uma suíte, ela tem um quarto e um banheiro. Por si só, o quarto já atende a sua necessidade, não atende? O banheiro também já atende a sua necessidade dentro das suas funções de ser um banheiro. Então, quando você pega essas duas peças que individualmente são autossuficientes e coloca em uma peça, você chama isso de uma suíte. Mesma coisa para as suítes de escritórios. Você pega duas estruturas, como por exemplo, ou mais, você pega lá a ideia de um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentação, e entre outros, e coloca dentro de um único produto, dentro de uma única estrutura, ou seja, várias estruturas diferentes que atendem a necessidades diferentes, uma única estrutura. A ideia da suíte, um conjunto. Neste caso, são programas findados para atender a necessidade mais completa de um escritório. Então você tem o nome suíte de escritório por conta disso. Mas o Word por si só é um editor de texto, por exemplo, que
porque atende às necessidades do editor de texto, assim como o Excel é um editor de planilhas. Então esta é a ideia. E aí aparecem então os nomes das duas grandes suítes de escritório que vão aparecer na sua prova: Microsoft Office e BR Office. Cuidado! O BR Office em si ele deixou de existir, ele já não existe mais como BR Office. Ele morreu lá na sua versão 3.2. Isso já faz um tempo. E o que isso representa? Representa que ele ainda aparece na prova, mesmo não existindo mais. Você vai chegar lá, vai pegar o edital, mas BR Office não existe mais, sem problemas. Que ainda você vai encontrar no meio da questão, mesmo quando o edital cita BR Office, às vezes você já vai pegar um edital atualizado que já traz o LibreOffice, mas mesmo nesses editais atuais, aparece o edital BR Office e a questão fala LibreOffice. Não adianta, você não vai conseguir entrar com recurso dizendo, não estava no edital, porque indiretamente estava. Considere que é tudo a mesma coisa, tudo dentro do mesmo balaio. Então você tem aí o LibreOffice, como também aparece lá o nome de Apache OpenOffice ou apenas OpenOffice. Mas o representante aí principal nas provas é o LibreOffice, por conta de ser da América Latina e tudo mais. Então o LibreOffice é o representante e é o programa que você vai baixar, inclusive instalar no seu computador, para poder estudar e ver como é o seu comportamento. Claro que se você encontrar ele pontualmente no seu edital. Do contrário, o que lhe resta apenas a saber é que qual é o comparativo entre as duas suítes, ou seja, quais são os respectivos programas, assim como você tem no seu material uma planilhazinha, uma tabela, para podermos entender cada um deles. Só que vamos explorar um pouquinho mais essas características aqui. Por exemplo, o que eles trazem nas questões é simplesmente ficar trocando. Por exemplo, o editor de texto do BR Office é quem? Quem é o editor de apresentação do BR Office? Eles ficam trocando quem é quem. Só citam com nomes diferentes. Tá, vamos entendê-los pontualmente. Por exemplo, o editor de texto é um programa para escrever documento de texto. O Word é o principal exemplo que você conhece. Então, no BR Office, LibreOffice, que seja, você tem o equivalente a ele, que é o BR Office Writer, também para fazer a mesma coisa. O que muda entre eles? As ferramentas. Algum tem ferramenta mais que o outro, dependendo qual é a ferramenta e vice-versa. Um tem uma forma de fazer a ação, mas os dois proporcionam realizar as mesmas coisas praticamente de formas muito parecidas. Então você consegue fazer a mesma coisa. Quer editar um texto, formatar ele bonitinho? Sem problema, você vai conseguir fazer isso nos dois programas. Planilha. Editor de planilha, cuidado, ele trabalha com estruturas de cálculo. Tanto no Microsoft Office você tem o Excel, como no BR Office você tem o Calc. Esse merece um asterisco pelo fato do nome dele. Porque no Windows, se você abrir lá o menu iniciar, a opção executar, ou só digitar lá o Ctrl R e digitar a palavra Calc, no Windows, isso abre o programa calculadora. Então por isso que eles acabam explorando a palavra Calc. Se falou no contexto suíte de escritório, BR Office, LibreOffice, Calc é um editor de planilha tal qual o Excel, que tem muitas similaridades. Inclusive, você consegue abrir arquivos tranquilamente nos dois e vice-versa. Apresentação, cuidado. Há bancas que vão dizer apresentação ou editor de slides ou editor de apresentação de slides. Tanto faz. O cuidado em específico é que algumas delas vão escrever lá para você slide assim. Algo que em primeiro momento você vai achar estranho. Mas não há erro nisso. É apenas uma outra forma de escrever, aportuguesando a palavra. Não estresse, vai lá, resolve a questão como se fosse a palavra slide da forma como você está habituado. Então, no Microsoft Office você tem o PowerPoint. Outro que merece atenção aqui é o Impress. Por quê? Porque mesmo aqueles que usam o BR Office, raramente usam o Impress. Então, por isso ele acaba sendo um fator de maior divisória de classificações das provas. Porque poucas pessoas sabem dele. Então ele aparece com grande ênfase. Esses três primeiros editores de texto e apresentação são os que você deve conhecer de cor e salteado, não tem como fugir disso, porque são os mais incisivos nas provas. Já os outros, eles já são mais light, não preciso decorar, mas, como sempre, todo o conteúdo é importante e eles também aparecem nas provas, com menos frequência, mas ainda aparecem. Então você tem lá um editor de desenho. O que é isso? É o Paint? Não, cuidado. Quando nós falamos Microsoft Office, nós temos que ter um cuidado excepcional aqui, porque Microsoft Office é uma coisa, Microsoft Office é um
uma suíte de escritórios. Microsoft Windows é um sistema operacional. Então são programas diferentes, atendem finalidades diferentes. Então essa é a primeira dificuldade que muitos têm, porque é algo nativo, você já pega o computador e já tem os dois, mas são coisas diferentes. O Microsoft Office é um programa, um aplicativo que você instala dentro de um sistema operacional, para poder usá-lo em cima de um sistema operacional. Então, para usar um aplicativo, eu preciso do sistema operacional, senão eu não consigo. Então, cuidado com essa diferença entre eles. Então, essa é a classificação básica que você tem. Editor de desenho é o Publisher. Esse é mais difícil de você ter conhecido, mas o Draw é importante. Porque o Draw, assim como o Publisher, eles são programas que permitem criar páginas na internet, assim como também dá para fazer isso com os outros, mas principalmente eles. Dá para criar desenhos livres, dá para trabalhar com estruturas para criar faixas, cartazes, banners, flyers, tudo isso é possível de ser criado e é os termos que eles vão escrever na prova acerca deles. Como também o Draw, principalmente, ele vai aparecer como um ótimo exemplo de programa que facilita a criação de imagens, ou melhor dizendo, de esquemas, como organogramas e fluxogramas. Então ele é um programa excelente para fazer isso. Banco de dados. O que é um gerenciador de banco de dados? Aqui colocamos como editor, mas ele é entendido também como gerenciador de banco de dados. Você tem o Access dentro do Microsoft Office e equivalentemente a ele você tem o Base dentro do BR Office. Então o Base fica fácil, uma base de dados. Já no caso do editor de fórmula, você usa ele na maioria das vezes indiretamente. Quando você vai lá, por exemplo, no Word e vai lá na aba inserir, opção equação, quem na verdade você está usando é esse cara aqui, o Equation. Ele está ali para editar uma fórmula, eles não calculam, apenas servem para desenhar. De forma equivalente, você tem um Math no BR Office. Ou seja, quando você vai lá no BR Office Writer, no menu inserir, você tem a opção fórmula. E aí você vai estar inserindo uma fórmula por meio desse cara. Então essa é a diferença entre eles dentro da sua usabilidade. Cuidado com o BR Office, porque no menu tabela também tem a opção fórmula, só que são coisas distintas. O Math é o que está no menu inserir. O que está no menu tabela é uma fórmula calculável. Então são diferentes aí as estruturas. Então essa é a tabela básica de relação entre eles que você trabalha. Cuidado também pelo seguinte, apenas no Microsoft Office, por isso que eu coloquei aqui a parte, você tem um programa que é chamado cliente de e-mail. O cliente de e-mail, ele vai ser abordado especificamente no momento oportuno, mas o que nós precisamos saber é que o Outlook é o cliente de e-mail que pertence à suíte de aplicativos do Microsoft Office. Beleza, é isso. Ou seja, não há equivalente para ele no BR Office. Ponto, acabou. Então, o cliente de e-mail do Microsoft Office é o Outlook. Só isso. Dentro do conjunto de malwares, o que nós temos são programas maliciosos. São programas que têm alguma finalidade danosa para o seu computador. Eles querem causar algum dano. Então, esse dano pode ser apagar arquivos, pode ser queimar uma peça, pode ser qualquer coisa, capturar dados dentro do seu computador, qualquer dano malicioso pode ser usado aí por eles. Dado aí a grande variedade que nós temos aí a sua importância também na prova. Então isso é abordado de uma maneira isolada, que é pertinente aí, caso observado. Então você vai ter essa situação se você precisar efetivamente dela. Basicamente o que você precisa saber que ele é um programa malicioso que vai causar algum dano a este primeiro momento. Estamos definindo os tipos de software. Adiante nós falamos da sua estrutura. O sistema operacional. O último tipo de software é importante. O que o sistema operacional traz como referência? O sistema operacional ele é o principal programa do seu computador. Então, quando dizemos que ele é o principal programa, quer dizer que ele é o cara responsável por controlar todo o seu computador. Ou seja, ele é o programa responsável por gerenciar, ou seja, é o cara que gerencia o seu computador. E ao gerenciar é dizer que ele está ali para ser o intermediário entre os aplicativos, aí citados, vários nomes de aplicativos, a suíte de escritório no geral, e os próprios dispositivos físicos, as peças. Então o sistema operacional está em meio termo. Então é ele quem pega a informação e vai estar enviando de um lado para o outro. Basicamente o cara que está ali dando suporte a todo o funcionamento. E que também funciona como uma estrutura básica para que nós, como usuários, possamos utilizar essa estrutura. Então ele tem a sua característica funcional. Esse é o sistema operacional. Então ele gerencia o computador. Ele é o principal programa. Agora, vamos ver alguns exemplos para que você entenda. O sistema operacional aí mais comumente usado por usuários domésticos é o Windows. O mais comumente usado em servidores de páginas da internet é o Linux. E o mais desejado pelos usuários é o macOS.
Ué, por que o Windows é o mais usado se o macOS é mais desejado? É porque o macOS é bem mais caro. Você vai comprar um Mac, a maçãzinha é extremamente mais caro, só que também faz jus ao seu nome e ao seu preço. Já o Windows é a alternativa que nos resta para o custo. E o Android também é um exemplo do sistema operacional. Mas para lá, você falou que o Android é um firmware? Sim. Um firmware pode ser um sistema operacional, assim como o sistema operacional pode ser um firmware, mesma coisa. Tranquilo, é possível dizer essa mesma referência, desde que, se for um sistema operacional que já venha de fábrica na peça. Ah, mas então o Windows é um firmware? Não, o Windows não é um firmware, porque ele é instalado e pode ser trocado simplesmente a qualquer momento. Mas quando eu digo na fabricação da peça, ou seja, no caso do celular é um caso específico, foi fabricado, o dispositivo de armazenamento foi colocado dentro dele do sistema operacional. Já no caso do Windows, o HD quando fabricado, ele não recebe o sistema operacional dentro dele. Então ele não é uma estrutura funcional onde você coloca a estrutura básica do sistema. Então você vai colocar ele depois que o computador está montado como um todo. Essa é a diferença. Então eles, Windows, Linux, macOS, não são firmwares. São sistemas operacionais apenas. Então me acompanhe mais na sequência. Bem, quando você trabalha aí com os firmwares, como eu havia citado, temos um específico para que você tenha conhecimento, porque ele é referente às suas provas. O que você encontra? O BIOS. Primeiramente, o que é o BIOS? O BIOS é o Sistema Básico de Entrada e Saída. E muito cuidado com a sigla entrada e saída, porque ela muitas vezes aparece assim na prova, E/S. Então, o Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse software, ele é um software, é um programa, é um tipo de software que é caracterizado como firmware. Por quê? Porque ele já vem de fábrica em uma peça. Em uma peça que é um modelo de memória, uma memória do tipo ROM. Então ele já vem de fábrica dentro dessa peça, ele já é gravado naquela peça. Por quê? Porque este software é o primeiro software a ser iniciado quando você liga o computador. Então se ligou o computador, aparece esse cara. Aquela tela preta, você tem aí no seu material foto, aquela primeira tela preta que aparece quando você liga o computador, com as letrinhas em branco, este é o BIOS entrando em processo, ele está sendo executado. É isso que ele é. Mas ele é dividido em duas etapas principais, as suas responsabilidades. Ele é essencial, porque ele tem que existir, mas ele não é o principal. O principal, como vimos, é o sistema operacional. Ele precisa estar ali, porque quando você liga o computador, alguém precisa dar o oi ao mundo, porque o sistema operacional pode não estar no computador. Ele é instalado normalmente depois. Já o firmware vem de fábrica na peça, ele já está ali, para que quando seja ligado já seja startado esse cara. Então as etapas do BIOS são duas, o setup e o post, as duas principais etapas. A etapa do setup é uma etapa basicamente que se remete a configurações. Então dentro dela você vai configurar. Então lá quando você liga o computador nessa primeira tela, tem a primeira tela efetivamente que pede lá para você apertar, no caso dos notebooks, ou F2 ou delete, no caso dos desktops, para que você aperta o delete mesmo. E aí vai entrar dentro do BIOS, ou seja, dentro da configuração, para que você determine qual será o primeiro HD a ser lido, caso você tenha mais de um, qual será o boot, ou seja, qual será o ponto de onde você quer que seja carregado o sistema operacional. O termo boot significa isso, carregar o sistema operacional. Então você vai determinar qual é o ponto de boot. Ah, eu quero que seja feito boot a partir do CD, porque eu vou instalar o Windows, então eu quero colocar ele dentro do CD, para que ele seja lido e instalado, ou quero instalar um Linux e tudo mais, ou posso mudar o boot para que ele seja feito a partir do pendrive, posso mudar o boot para que seja feito a partir da rede. Então todas essas configurações são feitas nesta etapa. Fora ela, ou seja, caso você não entre nela, ou depois de ter entrado nela, ou simplesmente ela passando direto, você vai ter a etapa do post. A etapa do post é uma etapa de testes. Testes que podem ser citados na prova como testes de compatibilidade e testes de confiabilidade. É aquela telinha preta que você observa que aparece ali as linhas que descrevem justamente as informações, como você observa ali no material. Tem ali as informações de quais são as unidades de disco, se eu tenho drive de CD, drive de HD conectado, se eu tenho ali o processador, qual a sua velocidade. Também você observa ali a informação contando o espaço de memória. Tudo isso dali são informações acerca dos seus dispositivos que são encontrados quando o computador é ligado. Então ela vai testar a BIOS, ou o BIOS mais corretamente dito, ele vai testar se as peças elas estão trabalhando na mesma frequência, ou seja, se
digamos, configuração, chamamos de frequência no caso, da placa-mãe é a mesma da própria placa de memória, se elas são compatíveis. E se essa confiabilidade é o quê? Por exemplo, se as unidades de memória, imagine a memória do computador como sendo um monte de gaveta. O que o BIOS faz é testar estas gavetas para ver se todas estão funcionando, ou seja, se todas abrem e fecham corretamente. Essa é a ideia, ele tenta verificar cada unidade de memória para ver se está todas funcionando adequadamente, para poder ter uma confiança em guardar uma informação ali dentro, para que ela não seja perdida ao longo do uso do computador. Então isso que é o BIOS, simplesmente ele faz estas ações. É importante você conhecer ele acerca disso. Vamos resolver aí alguns exercícios para praticar o que nós vimos até agora. São programas com funções idênticas, tanto no Microsoft Office quanto no BR Office. Word e Impress, Excel e Writer, PowerPoint e Draw, Access e Base ou Publisher e Math. O que ele traz para você são uma comparação básica entre os programas da suíte Microsoft Office e BR Office. Ele quer saber qual é o equivalente. Bom, Word, editor de texto, e Impress, editor de apresentação. Então não é. Excel, editor de planilha, Writer, editor de texto. Também não condiz. PowerPoint é editor de apresentação, Base é um gerenciador de banco de dados. Também não bate. O Access é um gerenciador de banco de dados, assim como o Base. Beleza. A alternativa D é a alternativa correta. Enquanto que o Publisher é um editor de desenho e o Math é um editor de fórmulas. Então, situações que não coincidem também. Alternativa correta, alternativa D. Vamos a mais uma questão? Assinale a alternativa incorreta. O Calc possibilita a edição de fórmulas. Arquivos de extensão .ods são conversíveis para .xls. O Base viabiliza a edição de banco de dados. Arquivos de texto com extensão ODT editado pelo BR Office ou OpenOffice não abrem no Windows, pois foram elaborados em Linux. O Writer da suíte LibreOffice ou BR Office possui botão nativo na barra de tarefas que permite a conversão de texto para PDF. O que ele trouxe para você foi o seguinte: correlação. Falando Calc editor de fórmulas. Cuidado, hein? Quando nós falamos em programa para criar fórmulas, tem os dois contextos. Um é o Equation, no caso aqui do BR Office seria o Math, que permite você desenhar as fórmulas. O BR Office Calc, assim como o Microsoft Excel, eles permitem você criar fórmulas, sim, mas com o objetivo de calculá-las. Mas então nos dois casos dá para usar para criar fórmulas, só que com situações distintas. Um me permite usá-las como cálculo, o outro permite apenas visualizar elas. Então esse é o cuidado, ele consegue criar fórmulas sim. ODS é o formato padrão do BR Office Calc para planilhas, enquanto que XLS é o formato padrão para Excel, o formato de planilhas do Excel. Beleza. Só que, se eu pegar o Calc, por exemplo, eu consigo salvar o arquivo que eu abro ele em ODS e depois salvar em XLS. Então, converter de um formato para outro é possível? Sim. Eu abro ele com um programa que consegue abrir ODS, pode ser o próprio Excel, 2007, 2010, 2013, e aí salvar ele em formato XLS. Tranquilo, nos dois casos é possível, tanto o Microsoft quanto o BR Office. O Base é um gerenciador de banco de dados? Sim, ele é um gerenciador de banco de dados, também está correto. Lembre-se que ele quer a incorreta. O ADT, criado no editor de texto do Linux, ele não pode ser aberto no Windows, porque ele diz que um foi feito no Linux e o outro no Windows dá diferença. Não, tem nada a ver. Primeiro, o formato ele não está vinculado ao sistema operacional, mas sim ao programa. No caso, o formato ADT é o formato padrão dos editores de texto do BR Office, ou seja, o Writer. Então, o BR Office por si tem versão que funciona em Linux e também tem versão para o Windows. No caso, você vai baixar para instalar para usar no Windows, provavelmente. Você vai observar que o programa consegue abrir o formato do arquivo, mas uma coisa é o programa e seu arquivo, outra coisa é o programa e o sistema operacional. Então o formato do arquivo tem nada a ver com o sistema operacional, mas sim com o programa. Logo, a questão que está errada nas suas afirmações é esta, porque ela simplesmente embaralha todos os conceitos. Enquanto que a última fala a respeito do botão exportar para PDF presente aí no próprio BR Office. Este mesmo botão não existe no Microsoft Office, apesar de que pelo Microsoft Office você pode salvar um arquivo no formato PDF. Então cuidado aí com estes conceitos, espero que você já tenha gostado do nosso primeiro contato e até uma próxima.